Olá, eu sou a Camila Baroni e você está no Comunique Seu Propósito. Hoje eu vou conversar com duas pessoas muito queridas, a Vanessa e o Cris, que são especialistas em direito condominial, mas a gente não vai falar tanto sobre isso. Então vai falar muito de vida, de propósito, do que faz o coração deles vibrar. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite, por terem estado aqui com a gente, para a gente bater papo e contar para o mundo aí quem são vocês. Eu sempre gosto de começar, já vou deixar vocês se apresentarem, falando o que é o propósito de vida de vocês? É a primeira pergunta. Olha, que pergunta incrível neste programa maravilhoso. Eu que agradeço o convite, me senti muito feliz e honrada quando você o fez. E eu vim de coração aberto, principalmente por estar adentrando a casa de uma bruxa, Exatamente. incrivelmente quântica. E assim, eu falo para você com muita alegria do coração. Cris, que felicidade fazer esse podcast aqui com você. Verdade. Porque você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro o seu trabalho e principalmente a pessoa que você é e que com certeza você vai ficar desnudo hoje, no bom sentido, na frente da nossa amiga, porque ele é o cara que faz covinhas. Faz. Ele é o cara que é transparente, não é? Então, só de estar aqui com você agora, eu já estou bem contente. Esse é um dos meus propósitos de vida. Estar ao lado de pessoas que têm a mesma energia, Isso né? é Que importante. comungam dos mesmos princípios e valores, das mesmas, não crenças, porque crenças efetivamente limitam, É, mas que estejam também caminhando para este propósito. O meu maior propósito de vida é cuidar da minha vida. maravilhoso. Nada é mais importante Do que a do sua que a vida. minha vida. Algum tempo atrás, eu falava assim: o mais importante é a família, o mais importante é a saúde. Não, eu estava completamente equivocada. Mais importante na minha vida é a minha vida e a vida que eu levo de forma saudável, quanticamente poderosa, com a minha espiritualidade aflorando a pele, sem vergonha de falar sobre ela. Por muito tempo eu fiquei muito reclusa e não falava sobre ela. Eu falava assim: ai, o que as pessoas vão Vão achar. imaginar? Vão achar que eu sou maluca, esquizofrênica, louca. Dane-se o que as pessoas vão achar. O que elas acham é problema delas. O que importa é verdadeiramente a vida que eu levo para quando sair desta vida, ou melhor, desta, porque eu digo que nós não somos humanos. Cada um com seus problemas. Eu estou humana. É isso. É isso. Eu Então, também. enquanto eu estiver humana, eu quero ter uma vida com propósito, e esse propósito é cuidar da minha vida, cuidar dos meus, porque se eu não estiver bem, eu também não vou conseguir cuidar dos meus. E o mais importante, estar em conexão com a natureza. Porque o que me importa verdadeiramente é estar completamente conectada com a natureza, porque nós todos aqui fazemos parte dela. É É isso. isso. Muito bom. Muito obrigada, Van. Muito Eu legal. que A agradeço. gente tem muita coisa em comum com essa parte da Que legal, né? espiritualidade, do Que que a gente legal. gosta. Que dê essa Mas é isso. sinergia entre vocês. Eu acho que é Muito isso, bacana. assim, o legal do seu propósito de cuidar da própria vida eu gosto também, o meu propósito é ser a melhor versão de mim mesma. Então, todo dia eu busco evoluir. Não deixa de ser cuidar da minha própria vida. É isso, porque a Então- bem da verdade o verbo é este, evoluir. É. Jesus falava, né? Orai, vigiai, e aí eu acrescento, trabalhai, evoluir, se inspirar e ajudar outras pessoas, porque a gente não está aqui de férias. Não, Nós não exatamente. estamos aqui de férias. É, Isso. não é bolinho. E você? Bom, Se apresenta um pouco, fala um pouco de você. eu sou o Cris, né? É. Vou tirar essa farda de advogado aqui, apesar que eu estou fardado hoje, mas aqui eu vou ser só o Cris. É uma alegria também, obrigado pelo convite. Já estamos trabalhando juntos há algum tempo e estou muito feliz, muito contente. Consegui inserir a Vanessa também aqui, que é uma pessoa da minha autoestima, ela sabe também o quanto que eu gosto dela, o quanto que eu admiro. E eu acho que falando de propósito de vida, isso é muito, muito pessoal para cada um, mas eu tenho como propósito ainda certo ou errado, cuidar das pessoas, cuidar da minha família.
E se isso significa cuidar de mim, então eu estou bem quando eu estou cuidando deles. Ótimo. E para mim faz sentido. Talvez não faça para você, por exemplo, ou para você, mas eu tento, lógico, me cuidar. Eu preciso estar bem para cuidar deles, mas sempre que eu estou cuidando deles e é deles muita gente, é filho, é esposa, é pai, é mãe, é sogra, É família cunhado, mesmo. é família Não é mesmo. só a família adquirida, é a Não. família de origem também. Eu, por natureza, sou extremamente protetor e preocupado, até cometo alguns excessos e tudo mais, mas não adianta, essa é a minha É seu, é a sua essência natureza. e é assim que eu consigo ficar em paz comigo mesmo. Sempre que eu posso, quero estar cada vez mais e mais com a família. Confesso que gera até alguns conflitos dentro da minha família, da minha casa, porque às vezes eu tenho a necessidade de juntar muita família, e tal, mas é porque eu sou muito agregador. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que agrego pessoas, junto amigos, apresento um para o outro e vira uma turma só. Então, talvez por essa minha característica, eu acabo cometendo esses excessos. Mas o meu propósito de vida é sempre fazer com que todos estejam bem e o que eu possa fazer com que as pessoas caminhem bem. Tudo que estiver ao meu alcance, quero fazer. A gente tem momentos diferentes, então, por exemplo, meus filhos precisam de mim de um jeito, meus pais precisam de mim de outro jeito. É claro que eu preciso pensar sempre em cuidar de mim também, mas eu tenho uma reciprocidade, porque se eu tiver algum problema, eu sei que todos também estarão por mim. Então, é isso que me tranquiliza. É isso aí. É o que faz o seu coração vibrar. Eu acho que é Não isso. tem certo e errado, Eu né? acho que A gente não tá aqui pra julgar, nem tá tudo certo. A gente Mas tem que cuidar de você. Não, Principalmente da saúde, que é o mais importante. sim, Tem saúde. Sobre isso, tirando os meus quilos a mais aqui, Ah, quem não tá? o restante tá Quem em não? ordem. Quem não? O restante tá em ordem. Por incrível que pareça, eu sou um cara que frequento médicos eu sei. anualmente e tal. Não sou sedentário. Quem me segue também sabe que Antes das 6 horas ele já coloca. antes das tá na 6 horas eu tô na academia. academia. Porque costumo brincar do seguinte, né? Eu vou beber e vou comer do mesmo jeito. Se eu vou na academia, eu pelo menos não aumento o meu Diminui um passivo. pouquinho, né? Entendeu? Então, assim, porque vai Vai acontecer. se mantendo equilibrado. Vai acontecer do mesmo jeito, eu não vou deixar de fazer. Então, eu indo na academia, eu consigo pelo menos manter ali Não, você tá alguma certa. coisa e acho que é importante a gente se manter saudável. Antes de você, antes de vocês, eu conversei com uma quiropraxista e ela falou exatamente isso. O importante da vida é estar em movimento o tempo inteiro. E é isso, tá em movimento. E a gente falha, porque nem, por exemplo, hoje eu não fui, amanhã eu não vou. Eu vou estar 3 dias mergulhado no evento em Barueri agora, sexta, sábado e domingo, advogado 10X. Ganhei, fui convidado, enfim. Tem que estar lá 8 e pouco da manhã, quer dizer, ou eu vou malhar cedo ou eu não vou malhar. Hoje eu tinha que estar em Cajamar antes das 9, então não vou. Não dava, não vou hoje, né? não vou amanhã. Mas como eu tenho isso como um propósito de vida, de ir para sempre, então você vai falhar. É isso. E não é uma falha. E tá tudo bem. Né? Você vai É uma faltar. questão de agenda também. Não é que o importante tem que ser tipo assim, o que você tem que fazer todos os dias, né? O máximo é ir na academia. Às vezes não dá e tá tudo Tem semana certo. que você vai a semana É inteira, saber se tem semana que respeitar. você não vai. Tem que porque dormir você, também. entendeu? Eu durmo pouco, até que eu durmo pouco, assim. Dá pra talvez ver. seja uma- É um problema. Porque toda vez eu falo Às com você às vezes 6 da manhã. Ou então 11h30 da noite. tô mandando mensagem pra Eu você. durmo pouco. Eu durmo também não o durmo pouco. suficiente. Não, eu Até durmo, nisso eu durmo comecei. muito. É porque eu tenho por hábito, normalmente, olhar no meu telefone antes de dormir as mensagens que eu não respondi. Às vezes eu falho, Eu faço isso também. porque eu acabo dormindo, e então, quando eu acordo, eu vou tentar dar uma zerada na minha lista ali, por isso que eu te mando mensagem, 5h30 da manhã. Pode 5h30 mandar, sem Não, problema. eu mando, porque assim, não precisa me responder naquela hora. Você Não, e responde. ele fica no Aliás, silenciado, então. Esse imediatismo do WhatsApp é algo que me incomoda profundamente. Eu tive que tirar Porque eu acho que. o visto por último Cara, não dá, eu não e tenho- aquele eu já não tenho verdinho. faz Eu tempo também já. não tenho há anos. Não, eu tenho o azulzinho lá, eu tenho, Eu mas não tenho. esse imediatismo de você ter que responder o cara ali na hora. Se for algo muito urgente, pode me ligar. É isso. Eu não tenho problema de receber ligação. Aí liga. Eu Se eu não também. puder atender, eu vou falar assim, ó, não posso atender nesse momento, mas pode me ligar. Isso é uma das coisas que, se eu pudesse talvez eliminar essa ferramenta, apesar dela ser maravilhosa, eu acho que eu eliminaria. Você sabe que eu Pra mim penso, também. eu penso diferente um pouco, né? Eu penso o seguinte, que cabe a nós nos posicionarmos. Sim. Então, se me interessar
e eu tiver a oportunidade de responder, não vai me atrapalhar em absolutamente nada daquilo que eu estiver fazendo, eu posso responder. E em algumas vezes, quando eu percebo que é exatamente uma falta de respeito e consideração por determinadas mensagens em determinados horários, eu respondo com uma mensagem de cunho pedagógico, por áudio, para a pessoa também entender e verificar a energia da minha voz, dizendo: olha, tudo bem? Esse caso não é uma emergência. Eu vou pedir para que o senhor utilize os canais oficiais, por exemplo, quando eu estiver falando de um condomínio na figura de síndica, e oportunamente, em horário comercial, o senhor será respondido. Este WhatsApp é para emergências e não é o caso. O senhor mandou uma mensagem agora, 10 horas da noite, num sábado, e é o momento em que eu estou com a minha família. Quando a pessoa é educada, ela responde: me desculpe, você está certa, eu realmente vou mandar as mensagens no local apropriado. Quando ela é grosseira, ela fala: a gente paga você muito bem para isso. Eu digo: olha, não é verdade, eu não permito essa falta de respeito. E aí, a gente percebe que as pessoas, elas são imediatistas e às vezes nós também o somos. Se a gente for perceber, nós também o somos. Então, a gente tem que olhar os dois lados. Os dois lados. E aquilo que a gente não eu quer... me coloco do outro lado também da moeda. Exato. E o limite é nosso. É a gente que tem que saber se estabelecer, se posicionar, falar o que gosta e o que não gosta, estar em locais que façam bem pra gente, porque aquilo que não faz bem não dá certo, a gente adoece. A tendência é adoecer. Eu nunca dormi muito. Eu sempre dormi muito pouco, porque eu achava assim: eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Ficava uma ideia: tem que fazer. Eu comecei a mudar isso, né? Com a maturidade, a gente vai amadurecendo e vai verificando que tem questões que a gente precisa corrigir. Então, hoje eu falo: olha, eu durmo o suficiente. Se eu tiver que dormir 2 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, eu vou dormir, mas eu vou mentalizar, porque a gente precisa colocar isso na nossa mente, né? A mente mente. Então, você tem que contar as verdades para sua mente, para que ela acredite, de que você vai ter um sono tranquilo, independentemente do período, e que você vai descansar, que você vai acordar restabelecido, e pronto para fazer qualquer coisa. Porque a gente tem umas coisas que vão embutindo na gente, pelo menos quando a gente é criança, adolescente, na fase adulta, de que a gente tem que ser o que as pessoas querem que a gente seja. De que a gente tem que fazer o que as pessoas fazem. Porque sempre foi assim, é assim, a sociedade é desse jeito. E isso nunca coube na minha vida e, de verdade, eu espero que nunca caiba. Então, eu sempre tive uma personalidade bastante forte com os meus limites, com aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, buscando realmente evoluir. Teve uma coisa que você falou assim: não, eu gosto de estar pronto para a família. Eu sempre fui uma pessoa que me doei muito para a família. Sempre fiz muito para os outros o tempo todo, e eu não cuidava de mim. Eu achava, né, que era uma coisa muito bacana que eu fazia, até o dia que eu adoeci. No dia que eu adoeci, eu tenho uma amiga psicóloga, ela falou assim: eu vou te indicar um livro, tudo bem? Eu falei: claro, eu já tenho um livro aqui, eu posso levar na sua casa? Eu falei: claro. E eu vi a pressa, a urgência dela em me trazer o livro, e é um livro que eu, inclusive, hoje uso nas minhas mentorias, que até pode falar o nome? Pode, claro. Chama Síndrome da Boazinha. Eu achei que era esse. A síndrome da boazinha, que é a compulsão por ajudar os outros, fazer pelos outros e sem efetivamente olhar verdadeiramente pra gente. E quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou muito adepta ao xamanismo. E a partir do momento em que eu passei a cuidar do xamanismo, fazer e vivenciar também a minha vida dessa forma, e eu consagro a ayahuasca, a minha verdade, e primeiro chá que eu bebi na vida, eu de cara vi as minhas incongruências. E a minha primeira incongruência era justamente a minha compulsão, porque era uma compulsão em ajudar o outro. Eu já passei por isso também. E o que eu percebi nisso tudo? Que eu estava atrapalhando a vida do outro. Porque a partir do momento em que você faz tudo pelo outro, se dedica completamente pelo outro, às vezes faz até pelo outro, é um desequilíbrio que você cria no sistema, que você, a bem da verdade, você está se tornando uma pessoa vaidosa, achando que está fazendo algo para o outro, que não é da sua competência naquele momento. É diferente de você cuidar, por exemplo, de crianças pequenas. Sim, que precisam, adolescentes, enfim, você tem obrigação de cuidar no sentido de educar, porque os filhos não são nossos, e de pessoas idosas, principalmente as que estão acometidas por alguma doença, enfim. É diferente, mas é fazer quando o outro tem que fazer. É o mesmo que você pegar e educar o seu filho assim: olha, a mamãe vai arrumar a sua cama, tá?
e a criança já tá numa Você idade não pode em fazer que a ela... ponto de tirar a autonomia. Isso, é isso. Tem um limite. né? Tem E tem coisas que a pessoa tem que uma linha fazer. de E às vezes a ruptura. gente... Ai, ou outra, Por fazer... proteção, né? Mas Nunca é por mal, é É, sempre por amor, E mas é outra, sempre... e outra fazer por alguém que não pediu ajuda. Eu acho que eu, Isso. então, eu Esse é acho um que grande eu problema. posso até ler esse livro depois. Eu acho que seria bom. Mas eu não acho que eu tenho essa síndrome. Não, nem eu tô dizendo de você, Cris, pelo amor de Do Deus. bonzinho, pelo contrário. Eu tô falando porque de mim. Eu dou umas porradas também. Então, assim, É. tô sempre pronto ali, enfim, mas precisa ter uma troca, tem que ter uma reciprocidade. Não, mas eu já fui a boazinha Não também. é Eu também. só. Por isso que eu falo, é complicado, é desafiador. Mas quando você se enxerga... Mas é porque, pra mulher, principalmente, a sociedade começa. Você tem que ser boazinha. Você tem que ser sempre respeitável. Você tem que ser educada com as pessoas. Você sempre tem que ajudar as pessoas. Se alguém, um adulto. Eu sempre tive essa criação. Se um adulto pedir alguma coisa, você tem que fazer, desde criança. É. Então, a É mulher condicionado. é condicionada a sempre se doar. É difícil o homem ser esse doador tanto. É muito mais a mulher, né? Isso eu tô falando Isso historicamente. historicamente, a sociedade. Sabe Tanto é que a mulher ficava em casa. É verdade. Você sabe que quando eu terminei de ler o livro, Faz sentido. eu fiquei muito revoltada com ela naquele momento. Eu falei, Eu não sou assim, né? como que ela fala que eu sou desse jeito? Eu ainda pensei, nossa, muito amiga. E eu agradeço a ela todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre isso. Eu agradeço a grande oportunidade que ela me deu de enxergar. Porque, veja, a evolução é muito interessante. Se a gente soubesse efetivamente o que é estar completamente evoluído, não teria graça a vida. O que é bacana é a jornada, o caminho, né? É o caminho. Tanto é que meu livro de cabeceira de quando eu era criança era O Caminho Perfeito de Lao Tse. Então, eu já lia esse livro pequeno. Eu falava, nossa, que incrível isso, que poesia isso, que maravilha isso. E é realmente uma filosofia de vida, né? E eu lembro que quando ela falou aquilo, eu fiquei muito impressionada. Depois que eu fiz a consagração, realmente comecei a entrar num caminho de verdade, de congruência, né, do que é o bom viver verdadeiramente, independentemente de qualquer escolha das pessoas. A evolução ela é individual e ela acontece no meio coletivo, né? E eu falei, nossa, que bênção essa mulher ter surgido na minha vida e me dado essa oportunidade. E a gente fala assim, que a evolução, ela é como se fosse uma alcachofra. Você vai tirando as camadas. É a cebola, eu uso a cebola metaforicamente falando, você vai descascando e os lenços, os véus vão caindo com a vida, E né? a gente não para nunca de evoluir, né? Nunca de fazer coisas, nunca de estudar, nunca de aprender. Porque a gente tá o tempo todo aprendendo, né? Ainda bem por isso. Ainda bem. Ainda bem por isso. O tempo todo aprendendo. Todo dia. Todo dia. Às vezes até aqui, ó, tá aprendendo. Não, mas eu não tenho nenhum problema em aprender, não tenho nenhum problema. E aí, se alguém Você também ensina bastante. Não, sou um cara mais resistente a mudanças, mas já mudei meu posicionamento em algumas coisas, mas ainda conservo ali algumas coisas que são mais tradicionais, enfim. Mas olha, é o tempo, Talvez veja, seja... é o tempo. Veja, é o que eu falo, como eu falo que a evolução, veja, da minha forma de pensar, cada um tem a sua forma e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Esperar o momento de cada um. E são as experiências da vida que vão fazendo com que a gente vai tirando esses véus. E a natureza do universo, qual é? É mudar. É mudar. É o que a sua quiropraxista falou. É a mudança, é estar aberto a e não resistir. Quanto mais você resiste, eu falo que a vida é uma grande areia movediça. Que quando você está dentro da areia, quanto mais você se debate, ou seja, mais você resiste às mudanças, mais você afunda. É isso mesmo. Quando você para, respira e percebe a sua volta, você consegue entender como sair daquilo. É como um labirinto. Quando você tá nervoso, você fica mais preso, ainda não consegue encontrar saída. E efetivamente, quando você para, pensa, reflete e não cria movimentos de resistência, é como um maluco que faz antigamente, o pessoal fala, coloca o colete de força, né? Camisa de força. Camisa de força. Quanto mais a pessoa se debate, mais vai machucar. É o preso que coloca a algema. Quanto mais ele forçar, mais a algema vai fechando, ele vai se cortando. A vida é igual. Se você for pensar, a vida é igual. Quanto mais você tiver resistência à mudança, mais você se debater,
mais você vai ter que passar pelo problema E às até vezes, que você... exatamente, às vezes vai vindo mais, o problema vai se repetindo, vai virando um ciclo. Porque é, não aprendeu, não aprendeu. volta de novo. Exatamente, por isso que eu falo que a natureza do universo é maravilhosa, dá oportunidades incríveis, une pessoas incríveis, sempre com propósito. Olha, verdadeiramente falando, o Cris não surgiu na minha vida à toa, porque eu não vejo ele só como um colega de profissão. Eu vejo ele algo mais. Tipo um mano, um irmão, um amigo, alguém que a gente fala assim, esse cara é um companheiro de jornada que vale a pena ter por perto. Aí ele veio e apresentou você, Sim. que eu já amo. Ah, A gente já tem uma conexão já assim teve. desde a primeira Acho que eu vez. posso levantar e ir embora, né? Não, Quem a que gente viu? quer saber da sua covinha Né? ainda. Acho que eu vou levantar e vou Não, embora. a gente tá agradecendo a você, porque veja, foi você que criou essa Foi a conexão. vida, foi a vida. A sua forma de viver trouxe essa conexão pra gente. Quem me falou de você, eu perguntei pro Rodrigo, que é meu vizinho, ele é esposo da Lu. Lucimara, aí ele me passou o telefone e eu falei com você. E a Lu Foi faz isso. ela faz parte de um grupo de networking que eu faço parte, lá da Zona Norte. E que hoje, por exemplo, eu vou sair daqui e eu vou na festa de final do ano do evento Olha que da Zona incrível. Norte. Ah, é? Lá. Da Lu ou do grupo de network? Do grupo de networking. Onde Chama, que é? chama Entre Confreiras o grupo, mas o evento vai ser no Quintal do Espeto. Ah, legal. Legal demais. É uma festa do branco. Legal, Ai, que legal. incrível. É legal. festa do final do ano e tal. Que Legal. maravilhoso. E lá eu sou head de comunicação. Ah. Então, assim, eu atuo na parte de comunicação do grupo. Ele é considerado o maior grupo de networking qualificado pelo Sebrae, Que de legal. mulheres, né? Que Agora maravilhoso. abriu para homens também. Eu fiz parte do BNI há alguns anos. É legal, né? Mas é legal, que o BNI, assim, você acha que você tem que ter um emprego dentro de um grupo de networking, não tem? Você tem. Agora, as pessoas que estão lá, parece que você tem uns horários, você tem que ficar na plataforma fazendo curso. Chegou uma hora que não cabia mais na Não minha dá mais pra agenda, mim, não dava mais. Não pode faltar nas reuniões. Eu achei que financeiramente não estava compensando, porque estou sendo muito honesto aqui, tá? Sim. Você se doa, mas você precisa ter Um algo retorno. em troca. Se não tem, não faz sentido você doar o que você tem de mais precioso na vida, que é seu tempo, gastar dinheiro ainda para não ter nenhum tipo de retorno. Na minha área não tinha, eu saí, mas eu fui um bom tempo do BNI. Do BNI. É. Eu participo, eu tô na confraria, Mas vai acho que é fazer 3 importante. anos. Network é importante. E para mim foi Seja onde importante, for. principalmente nesse momento, porque foi um momento que foi logo depois da pandemia. Eu fiquei trabalhando dentro de casa. Eu passei por um processo judicial. Eu não sou advogada, então a gente, quando tem que responder processo, né, fica tipo meio neurótico. Assim, eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no pronto-socorro Nossa. por conta de um processo judicial de um ex-namorado. Um dia eu conto, enfim. E eu precisava sair de casa. Porque eu só trabalhava de casa, não via mais ninguém. Eu treino na minha academia, do meu prédio, sozinha, eu moro sozinha. Eu falei, cara, eu preciso sair. E aí eu entrei no grupo de networking pra me ajudar a ter uma oportunidade, uma coisa de tipo, eu tenho que sair de casa. Tenho que ir num evento, eu tenho que sair, eu tenho que, sabe, encontrar pessoas. Sim. Então, pra mim, foi Não, isso muito é super bom. importante. Eu gosto bastante de eventos, acho que vocês A sabem. gente, né? Eu também gosto. Eu participei de uma reunião, a convite de um grande amigo, e foi bem legal. A única questão é que eu já faço eu entendo que eu já faço essa conexão, esse trabalho que eles fazem internamente, porque o tempo todo eu indico pessoas, o tempo todo eu vou atrás de pessoas, o tempo todo. Então, essa troca, ela já acontece. E o que me deixou um pouco assim é que os horários são muito, em que pese não seja todo dia, mas muito cedo. 6 da manhã. E às vezes eu não também nunca fui chegar, no BNI. às vezes eu termino assembleias meia-noite. Aí eu Então. preciso descansar, aí tem uma demanda, parece bobagem, né? Mas a minha demanda como síndica, ela é infinitamente maior do que a minha demanda como advogada. Por quê? Porque o Imagino. advogado, ele consegue estabelecer um determinado horário e critério que é completamente diferente de moradores. Porque assim, quando você pega moradores educados, que sabem o seu papel, que sabem dividir que o síndico é um mandatário legal, é um responsável pela edificação, mas não é o pajem dele, a babá dele, o pasteleiro que ele vai falar, me dá um pastel de queijo, vai ter que estar aí. É legal. Quando não acontece isso, e cada um é cada um, a gente tem que ficar doutrinando e dar trabalho. Se a gente já dá trabalho criar filhos, e educar filhos, educar pets, imagine só educar quem não faz muito parte trabalho. dos seus Eu tempos. educo filhos, eu educo pet. Eu só educo pet, eu não educo nada, porque ele faz o que ele quer, coitado. Hoje Eu não podia ter filho. Imagina. Ele mima muito. Eu sou muito. O meu cachorro,
Eu levei Mas ele é ontem dife- na mas é acupuntura. diferente, né? Ai, que lindo, mas é bonitinho. Mas é diferente, né? Acho que filho... Bom, não sei. Eu acho que não. Eu acho que. tenho já um de 18, uma de 11, mas acho que filho é diferente. Não sei. Acho que eles são mimados até, não vou falar que não são, apesar de eu ser um pouco enérgico, mas eu sou aquele cara que morde e assopra, morde e assopra. A covinha. Meu pai é assim também. A covinha. Meu pai é assim também. Ele morde e assopra. Meu filho vai fazer 18 anos ano que vem. Meu filho esse Eu ano. acredito firmemente que eu dei o melhor que eu pude, fiz Sim. o melhor que eu pude. Fui muito rígida com ele também, porque eu penso que a educação e o respeito são critérios inegociáveis, incluindo ele. Meu pai às vezes fala assim: você mimou demais. Eu falo, pai, primeiro que ele só tive um filho. E segundo, que ele era meu companheiro de aventuras por muito tempo, né? Eu fiquei casada com o pai dele durante 12 anos. Depois eu fiquei 10 anos divorciada, até me casar pela segunda vez com o João Vicente. E aí, obviamente, ele veio também com as mochilinhas, né? É. 3 filhos. A Nina hoje tem fez 11, o outro tem... não, olha errando as idades. Um vai fazer 12, o outro já tem 13. Então eu tive Nossa, que voltar. escadinha. Eu tive que Fora que vai vir por voltar. aí ainda, né? Não, eu já não posso mais, eu tirei o útero, já não posso ser mais mãe. E mesmo assim, eu não seria mãe com 40 anos, porque eu entendo que a minha fase para a questão de educação de filhos, ela já passou. Ser madrasta, né, ter enteados é diferente da responsabilidade de uma você mãe. ser mãe. Eles passam as férias, a cada 15 dias eles vêm em casa, mas eu também ali também coloco os meus limites, deixando claro que o respeito e a educação não podem faltar dentro da minha casa. Eu entendo que eu vivo num templo, onde estiver o meu templo, onde a gente estiver, eles devem também ter respeito e cordialidade, assim como todos os outros. Então, eu sou bastante rigorosa, eu falo até rigorosa com relação a isso. Então, nenhum ambiente que eu participe, seja da minha casa, seja no meu ambiente de trabalho, seja até no hotel, que você acha que as pessoas acham que podem tudo num hotel. Eu não tolero desrespeito e gente mal educada. Não tem, não tem que aceitar isso. E hoje as pessoas aceitam isso, né? Acham que é tudo, é assim mesmo. É normal assim, são crianças. Não, criança é criança, mas educação faz parte, eu também né? acho. Lembrando, os filhos não são nossos. São emprestados por Deus para que a gente faça o melhor que a gente não puder, tive né? esse tipo de problema assim. Meus filhos nunca foram de fazer birra, essas desrespeitar. coisas, né? A minha filha tem um gênio super difícil, uma canceriana bem difícil, bem ciumenta. Mas nunca Qual é o desrespeitou. signo de vocês? Gêmeos. Você é gêmeos, sim? Eu sou Capricórnio, com ascendente em Gêmeos e lua em Aquário. Mas eu não manjo nada de signo, gente. Tô falando só pra Você é falar, só né? gêmeos e não sei o que, Não você não sei. sabe o seu Não ascendente? sei. Ah, então vamos ter que fazer. Vamos Não descobrir sei, não isso. E a sei. sua lua? Que hora você nasceu? Depois a gente faz. Depois você me manda. Acho que eu nasci de manhã. Eu sou aquariana com ascendente em aquário. Olha que Eu incrível. acho que eu nasci de manhã. E eu tenho lua e peixes. Ai, que maravilhoso. Que combinação. É o que me salva, né? Só Por isso minha que ela mãe é fala mamãe de agora. peixe. A hora que eu nasci, só minha mãe falar agora, mas acho que foi de manhã. Acho Não, que mas foi não cedo. adianta, tem que ter o horário certinho. Tem Tipo, eu que nasci ter- 5h45 sei lá, da acho que manhã. foi 6 e pouquinho. Até a minutagem tem que ser ter certinho. minutagem. Aí minha mãe tem que pegar minha certidão. Tem que pegar a certidão. Tem que, que olha, pegar. você não vai perder nada com isso, você vai adorar. Não, é legal, É. porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Você sabe que eu tenho uma numeróloga, ou melhor, Pode passar, numeróloga hein? não, Não, passa pra passar. numeróloga não, astróloga. Eu também A tenho. Cláudia astróloga. Salum, ela é incrível, incrível. Já há alguns anos que eu passo com ela a cada 6 meses. A bem da verdade, eu me consulto com ela a cada 6 meses. E funciona muito. Eu falo com a É minha toda perfeito. semana. A gente vê até a lua da semana, como tá Olha que acontecendo. maravilha, vou começar a falar com a Cláudia. É aí. legal. Porque A minha- funciona, viu, Cris? Nossa, você tem que ter um norte. Tem uma influência muito grande, que nem eu falei pra ela, semana passada, sei lá, eu liguei pra ela, falei, eu não tô aguentando mais, isso tá dando errado. Você falou, mas Marte tá no seu signo, Tá retrógrado. não sei o que, tá retrógrado, então eu preciso o fazer isso negócio aí, tá não gente. sei o quê. Porque tô numa fase meio complicada. Mas então, hein? Não, e olha, é Aí batata. dá pra... E não tem nada a ver com espiritualidade. Não, é É ciência. ciência pura. A astrologia é Ciência. ciência pura. É muito legal. Quando eu estive em Los Angeles, eu fui no maior observatório de astrologia. Ah, eu fui também. Meu Deus, que aquilo. É Aí muito você legal. enxerga, aí você fala, É. nossa, agora eu entendi o que são os meridianos, É. o que são os números, aquilo que ela fala, as casas. Aí você fala, puxa, tem sentido, e tem sentido. Tem sentido, porque é o que é a Vou natureza, chegar em ela é casa óbvia. hoje A gente acha e que não. vou pegar minha certidão de nascimento. E me manda. Tá curioso, né, Pode Geminiano? mandar. Agora eu tô. E os geminianos são comunicadores. Então. Eu tô curioso. E eu sou muito curioso. Agora ficou até
até... Se alguém falar que tem uma fofoca, precisa contar logo, porque senão eu fico já agoniado, quer, agoniado. né? Quero saber, quero Fofoca. saber. O que tá acontecendo aí? Bom, vamos falar de fofoca, mas assim, antes de falar de fofoca, eu queria só que vocês comentassem falando, queria só contar assim, de onde que surgiu o direito? Eu sei que a gente não vai falar muito de trabalho, mas isso é uma história legal. Por que vocês escolheram ser advogado? Sempre foi? Era de família, pai ou não? E por que também escolheu trabalhar com o que trabalha hoje, no direito condominial, enfim? Olha, eu nunca pensei na minha infância em ser advogada. Eu sempre quis ser médica. Ah, Sempre quis ser médica. Hoje eu falo que eu sou curandeira. não deixa de Não ser. deixa de ser. Mas por quê? Porque primeiro que eu não tinha condições, meus pais não tinham condições financeiras, em que pese eu tenha começado a trabalhar com 14 anos, cedo, né? Sim. Relativamente cedo, nunca parei desde então já fazem aqui bastante tempo já que eu trabalho. E aí, então, nós tivemos um episódio na minha adolescência dentro de casa com bandidos que entraram, enfim. E aí, naquele momento, eu decidi que eu queria ser promotora de justiça, porque eu queria fazer justiça, queria ver bandidos presos, pessoas que não têm uma índole muito bacana, que elas pagassem ali pelo que elas estavam fazendo de errado. E aí, então, eu ingressei na faculdade de Direito, e com essa ideia De fixa ser promotor. de ser promotora, estudava para isso. Na verdade, quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, Que ano que eu você só entrou? pensava, eu entrei em 99. Eu colei grau em 2023, já em março de 2024 já estava com a minha OB. Eu passei na OB de 2023 cara. não. 2023 faz 2 anos. 2003. 2003. Aí, dita isso aí, ó. 2023 faz 2 anos. 2003. Ó, você vê a cabeça como é que tá? É. Bom 2003. seria, né? Então. Aí eu lembro que eu tinha alguns professores na faculdade que falavam pra mim assim, Vanessa, olha, você tem certeza que você quer ser promotora? Pelo amor de Deus, você vai acabar morta porque você é muito firme, rígida, não sei o quê. Nossa, É verdade. melhor não. Aí eu lembro que eu cuidava do patrimônio de uma pessoa que foi pro exterior, e nessa época, eu tinha 22 anos, eu já cuidava de famílias judias que saíram do Brasil e iam morar no exterior, eu cuidava do patrimônio dessas pessoas. Eu era estagiária e já cuidava disso. E aí era uma baita de uma responsabilidade. E uma das famílias que eu cuidava era um belga, e ele falou assim pra mim um dia: você não tem nenhum perfil de ser empregada. Eu falei, por que não? Ele falou, olha como a gente conversa. A gente conversa de igual para igual, você tem muita autoridade no que você fala, você é direta, firme. Não vai dar certo você ser empregada. Vão judiar de você e você vai acabar se dando mal nesses lugares. Não seja empregada de ninguém. Aí eu falei, nossa, ele fala isso porque ele já tem a vida pronta, um cara... Não. Ele falou, não, você não tem perfil. Aí eu, conversando com um amigo promotor de justiça, ele disse, você não tem perfil de ser empregada. Eu falei, não é possível. Segunda E aí, pessoa. e ele falou, e promotor de justiça é funcionário do Estado, né? Não deixa de ser funcionário do Estado, tem que cumprir ali as coisas, tem que, né? Tem um monte de situações. E aí, no terceiro ano, eu tive eu comecei a perceber que eu poderia sim me tornar uma boa advogada. E aí, esse senhor, ele chegou para mim e falou, olha, por que você já não monta seu escritório de advocacia? Eu falei, eu montar meu escritório de advocacia? Ele falou, já, contrata um advogado recém-formado, monta o seu escritório e assim você vai começar. E assim eu fiz. E aí, então, não teve outra ocasião. Aí eu lembro que eu advoguei em alguns escritórios muito bacanas em São Paulo, escritórios incríveis, incríveis. Inclusive, tem um advogado, vou mandar um beijo, Maurício Souza Santos. Eu estagiei com ele, ele me efetivou como advogado. Ele já sabia que eu tinha o meu escritório, me deu super uma força para continuar nas duas coisas. Fiquei com ele por anos ainda. E depois eu percebi que era isso, né? Agora, os condomínios vieram muito pela questão do direito de família, né? Eu sou advogada de direito de família também. Sou pós-graduada em tributário e sempre trabalhei com direito civil, principalmente com ênfase em direito bancário. Olha essa, que eu fui advogada de uma grande instituição financeira aqui em São Paulo. E os condomínios foram vindo. Hoje, toda a minha temática de trabalho está ligada às famílias. Seja com a minha empresa de sindicatura, seja com o meu escritório de advocacia, com o direito de família e sucessões e outras áreas também. Seja das mentorias, lidando com famílias e pessoas, seja como consteladora, eu sou consteladora familiar. Então, isso também. Então, hoje tudo é ligado às famílias.
as famílias. E é o meu nicho hoje, né? E você não deixa de cuidar das famílias quando você é um advogado condominialista, né? Sem dúvida. Você cuida de pessoas, não tem como. É. E você? Puta, minha história não tem nada a ver com a sua. Ah, mas isso que é legal. Na verdade, eu fui fazer técnico em mecânica no Albert Einstein, é um colégio da ETEC que tem lá na Casa Verde. Fiz colegial técnico lá, a minha ideia era fazer engenharia mecânica. Eu sempre fui muito ligado a carro, a tudo que tem motor, enfim. Mas depois eu não me encontrei na teoria com o mundo que eu gostava na prática. E eu já trabalhava, assim como você, temos algo em comum desde os 14 anos. E o meu primo tinha uma distribuidora de medicamentos. E eu fui trabalhar com ele como representante comercial, fui ser propagandista. E isso me proporcionou uma condição financeira muito, muito boa, assim como propagandista. você. Eu também sou de origem humilde, meu pai é metalúrgico e tudo mais. Então chegou um momento ali que eu tinha mais rendimentos do que o meu pai, com muito menos responsabilidade, porque era um menino, tinha 18, 19 anos. Então, a partir dali, o que aconteceu? Fechou a distribuidora de medicamento, porque os laboratórios enxergaram que nós éramos um atravessador, então eles começaram a vender direto para as farmácias, que eu não atendia consultório, eu atendia farmácia. E aí eu saí do ramo e acabei comprando um estacionamento com lava rápido. E em algum momento ali, alguém deixou um carro para lavar e falou que queria vender e tudo mais, e eu acabei vendendo aquele carro consignado e ganhando quase o que eu ganhava no mês todo para lavar os carros com 12 funcionários, uma imensa responsabilidade. Aquilo, eu sempre tive um viés muito empreendedor, e aquilo me despertou um negócio que eu falei assim, poxa, é mais negócio vender carro do que lavar carro. Com certeza. Então eu comecei a buscar carros para vender. E aí passou um curtíssimo tempo, sei lá, uns 2, 3 meses, já tinha uns 15, 20 carros dentro do meu estacionamento ali que eram para vender. E a partir dali, aí eu vendi o meu carro, eu tinha comprado um apartamento, eu vendi e investi o dinheiro na loja. E com 19 anos eu tinha uma loja de carro. Já. Que é o que você gosta. Que é o que eu gosto muito. Só que meu pai, muito sábio, falou para mim um dia, olha, você tá tudo muito bem, você tá bem, mas Vai não fazer uma para de estudar. faculdade. Não para de estudar. Então, eu já sempre tive o pé no direito ali, sempre gostei, mas não entrei na faculdade pensando em ser advogado, até porque a minha rotina já não me permitia mais. Eu só expandi muito. Então, em 2002, 2003, cheguei a ter 4 lojas simultâneas, assim, em shopping e tudo mais. Eu me formei, mas não tive condição de estagiar, porque já tinha vários compromissos com a loja. E segui com o carro até 2014. Em 2008 eu tive um problema financeiro muito grave. Quem é mais velho vai lembrar daqueles do IPI do carro zero. Eu perdi lembro. muito dinheiro, muito mesmo. Mais ou menos R$ 1,5 milhão naquela época. Então, Eu lembro dessa época. aí eu segui até 2014, já um pouco desencantado e com o meu capital já defasado, porque o fato é que os carros ficaram muito caros e Isso. eu já não estava com tanto capital mais para continuar e um pouco cansado do ramo. Muita coisa aconteceu de lá para cá, a internet mudou o mercado, eu sou da época do Jornal do Carro ali, mas a minha paixão por carro continua até hoje. E eu fui almoçar com um amigo meu, que é advogado, meu padrinho de casamento, ele falou que vem para o escritório. Eu já tinha fechado a loja definitivamente, só tinha alguns carros guardados, mas não tinha mais a loja. Ele falou, vem pro escritório, ele estava na Paulista. Falei, cara, você é louco, não tem nada a ver comigo, eu nunca advoguei. Não... Ele falou, não, vem, você tem não sei, alguma coisa me disse que você vai se dar bem e tal, eu preciso de um cara comercial que nem você. E eu fui, de fato, e a coisa deslanchou. Tanto que eu nunca tinha nem prestado a prova da ordem, nunca tinha nem tirado a minha carteira de estagiário até então. Só que a coisa tomou uma proporção tão grande, que eu me senti obrigado A fazer. a me inscrever na ordem rapidamente. Eu fui lá, tirei minha carteira de estagiário e já me inscrevi num cursinho e em 9 meses eu passei na ordem. Ai, que maravilha. Que bom. Depois de 20 anos de Eu formado. vou falar, eu tava lembrando, você tava falando, foi montando a história, né? Que alegria que né?
Puxa vida. Mas assim, foi meu pai que foi um visionário que falou para mim, vai fazer a faculdade, porque você não sabe amanhã mais tarde o que a vida pode te apresentar. E aí aí eu comecei a vir para esse universo da área condominial, porque eu comecei a trabalhar com leilões, Ah, tá bom. na advocacia de leilões e assessorar arrematante para comprar imóvel de leilão. E na análise processual eu percebo assim muitos erros na condução dos processos. Então eu comecei a entender como é que isso funcionava. Poxa, por que o síndico contrata um advogado tão ruim? Porque isso prejudica o leilão lá na frente, pode anular, demora muito mais. Então eu comecei a ter contato um pouco com esse universo condominial. Aí, depois que eu fui vendo, a gente, apesar de você passar de carro e ver muitos prédios, tal, quando você não advoga, não trabalha na área, não presta serviço, e aí não é só advogado, pode ser síndico, pode ser o cara que limpa a piscina, pode ser o cara que faz portaria, você não se dá conta de que você está mergulhado em milhares de prédios. Eu comecei a entender a dimensão disso tudo e sozinho, naturalmente, começou a aparecer para mim execuções de condomínio, situações envolvendo regimento interno em convenção, problemas condominiais do modo geral, e aí acabou entrando na minha vida, até que eu fui num evento em Ribeirão Preto, da Anacom, que eu sou vice-presidente hoje, é uma associação nacional dos advogados condominialistas. Ali eu tive mais contato ainda com esse universo, e aí a partir de então eu comecei a trabalhar efetivamente nessa área e a estudar, me aprofundar mesmo, porque é uma área muito complexa, e eu já deixo aqui um parênteses de que não basta ser advogado, precisa ser um advogado condominialista. Especializado, né? Especializado, não basta. As matérias são muito complexas, entendimentos diferenciados para todos os lados. Então, não adianta você querer ser clínico geral, eu vou fazer uma assembleia de condomínio, eu vou resolver isso aqui, porque você não vai fazer corretamente. É verdade. Mas eu acho que advogado tem essa questão, né? Tem que ser especialista, tem que ser tributarista, tem que ser assim, criminal, porque as coisas são diferentes, né? O que acontece? Se você me ligar um dia de madrugada e falar assim, ó, eu tô na delegacia, sim, claro. eu vou lá e tenho certeza que eu vou garantir todos os seus direitos constitucionais. Até a instauração de inquérito, questões que vão acontecer. A partir dali eu vou fazer para você, Camila, contrata um criminalista. Sim. Eu não sou o cara para tocar o teu processo. Então você tem noções gerais de tudo, mas você não pode ser bom em tudo. Não dá. Então, a partir daí, me aprofundei muito na matéria e a gente estuda todos os dias, né? Todos os dias mesmo, porque saem posicionamentos diários, né? Diários e diferentes. Essa é uma das nossas bandeiras na Anacom, que é tentar, de uma certa forma, criar uma uniformidade nos entendimentos. Então, os advogados que atuam na área, que são profissionais competentes, defender para que os entendimentos fiquem de forma unânime. Por quê? Porque quando você, Camila, senta na minha mesa e me pergunta alguma coisa e você quer uma resposta exata, eu não tenho para te dar. Porque eu tenho posicionamentos para todos os lados. Tem que falar a verdade. Mas aí a gente já entrou na fase de carreira aqui, né? E do direito, não adianta, a gente acaba falando do direito. Não, tudo bem, a gente estava falando. E aí, então assim, até hoje, eu tenho uma paixão enorme por carros, porque me conecta muito com o meu pai. A gente gosta muito de sair junto para buscar um parafuso que seja. A gente procura por às vezes 3 meses, não sei, tem lá não sei aonde, a gente pega o carro. Mas você gosta de carro antigo? Carro antigo, carro antigo. Então, eu gosto de carro zero mesmo. Eu também. É caro, né? Mas vou te falar que se bobear... Agora é mais barato o carro zero do que o antigo. É mais caro do que o... Exatamente. Eu prefiro o novo, porque eu não sei se vocês viram semana passada, eu saí com o meu Escortinho XR3. Eu vi. O problema é que... Meu pai teve o Scott XR3, o pessoal fica azul louco, marinho. O problema é que eu prefiro carro novo, porque eu não tenho muitas habilidades de mecânica. Digamos que e o que eu sou boa é ligar, se deu um problema no carro, nisso. é só você ligar para a seguradora vem e Meu pai resolve. sempre gostou de carro também, e a gente sempre teve isso do carro. Ele e meu pai não teve filho homem, então era um pouco eu sempre gostei de carro também. Eu trabalhei atendendo a Toyota, na parte da assessoria de imprensa, Toyota, Michelin. Inclusive as montadoras, elas têm uma linha de pesquisa
voltada para as mulheres. É, Vai questão de acessório, porta-objeto. Então os É. carros foram evoluindo um pouco, ouvindo vocês, mulheres. é. Né? E Ainda aí bem, né? meu pai trabalhou com carro, meu pai também tinha loja de carro. Ele ficou um É, tempo. eu assim, não Ele fechou, descarto. ele saiu da sociedade em 19. Foi a sorte dele, que foi um pouco antes da pandemia. É. Esse É, não. o O mercado meu avô era apaixonado, meu avô paterno, né? Ele era apaixonado, tanto é que ele trouxe a Chrysler pro Brasil. Olha. Ah, foi ele? Foi ele. Eu tenho, inclusive, ele foi pós-mortem, né? Ele foi homenageado por uma revista no Sul. Eu atendi o banco Daimler Chrysler. Aí, ó. Porque que eu atendia, maravilha. depois virou banco Mercedes-Benz, né? E Porque essa, financiamento de caminhão. E essa revista no Sul chegou a vir a São Paulo, fotografou meu pai, fotografou meus tios. Eles conseguiram encontrar o bilhete de navio onde a minha bisavó e o meu avô trouxeram o carro. Tem inclusive ele com Juscelino Que legal. no jornal, enfim. E ele chegou a fazer um protótipo de carro Que legal. que chamava Tchê Muniz. Ele era um visionário, chamava-se Jaime, ele era um visionário total, e ele adorava carros. Eu gosto muito de carro, não vou dizer pra vocês que não, mas é como eu falei, eu gosto de carros caminhonetes, eu gosto de carros esportivos. Agora que eu tenho um carro mais de mãezona por conta dos enteados, né? Diferente, assim, Você muda para Um um de de 7 7 lugares. lugares. na verdade, assim, talvez eu nem seja o cara que goste dos carros mais antigos. Eu sou dos anos 90, Você então, gosta porque da sua o- época. então o eu Escort tenho, não é tão velho. eu sou dos anos, então assim, eu tenho alguns carros da minha Eu lembro do Escort. geração e, por Era exemplo, pai. lindo, né? Quando eu já era e criança. como A gente graças teve. a Deus, na época da faculdade, por exemplo, eu tinha uma condição financeira muito boa por conta do meu do seu trabalho, já lá na área de medicação e depois com a loja. Então, assim, eu tive carros fantásticos nessa época, que só pessoas jamais, ou pessoas ricas, ou Ou- pessoas que já mais velhas, só conseguiam. Eu tive Tempra Turbo, eu tive Ômega 6 cilindros. Meu pai teve ômega 6 Eu cilindros. tive caminhonete, uma S10 nova. Então, assim, são carros. Eu não tive um Gol GTI, infelizmente. Eu não sei por que eu não tive, mas eu deveria ter tido. Deveria ter tido. E esse é um dos meus propósitos. Comprar um Gol GTI ainda. É um dos outros carros antigos que eu quero ter. Vai dar confusão lá em casa, mas tudo bem, a gente vai se Você mora em virando. prédio ou casa? Eu moro em casa. Na minha casa cabe 3 carros, já fica 2 da minha mãe. Nossa. E agora eu tenho que comprar um carro pro meu filho, que acabou de fazer 18 anos. Eu vou ter que tirar mais um da minha Mais casa um, e colocar mais um na minha na sua mãe. mãe. Eu vou alugando a garagem do prédio lá, entendeu? Então, eu vou alugando lá e vou deixando só. alugado. Não tem jeito. Mas eu acho que paixão por carro. Mas meu pai hoje já não tem mais tanto. Na época que. Meu tio que falava, seu pai gostou tanto de carro que todos os carros que lançaram ele já teve, até lançar o Cadete. Aí meu pai não gostou do Cadete e não comprou. Aí parou. Aí ele parou, porque todos os outros ele tinha tido. Então, é algo que assim, e por trás disso tem muita coisa. Sim. Você tem grupo de amigos, Sim. você faz viagem. Eu gosto muito de moto também. Eu fui pro Uruguai de moto já. Poxa, que legal. Já fui pra Serra do Rio do Rastro 2 vezes. Eu já fui pra Serra do Rio do Eu Rastro, mas de só que eu carro. fui de moto. Eu fui Não, dirigindo. eu fui de moto aquela- e já desci com chuva E ó, lá. eu também, viu? Com E eu chuva. dirigi um HB20, o Então, negócio era punk. Então você imagina eu de moto descendo com Eu chuva. dirijo também, E eu fui- gosto de E eu fui de pro carro. Uruguai de Adoro. moto também. Assim, uma paixãozaça que eu tenho. Eu amo moto. Eu aprendi a andar de moto antes de Dirigir carro. dirigir. Isso com 12, 13 anos. Eu tive 2 mobiletes. Já com uns 12 anos eu tinha mobilete já. Então, eu tô sem moto grande hoje, porque meu filho acabou de fazer 18 anos. É, melhor Apesar de eu gostar, eu prefiro que nesse momento, nessa fase da vida, ele não ande de moto. Eu acho que tem que amadurecer um pouco e tudo mais. Enfim, mas eu também não controlo isso. Não tá no meu comando. Então, mas se tiver em casa, eu sei que sempre estimula, Isso né? é um incentivo a mais, A né? viagem de moto para o Uruguai foi fantástica. Uma experiência Moto não- incrível. Eu tenho nunca me trauma atrai. de moto. 5.000 Quase morri quilômetros. atropelada. Não, eu não, mas nunca aconteceu nenhum trauma, mas eu acho que eu tava falando agora há pouco, assim, acho que você vai ficando mais velho, você vai ficando com um pouco de medo das coisas. Vai valorizando mais a vida. Eu acho. acho. Mas é engraçado, né? Porque o medo é muito subjetivo, né? Não, é que eu Se dirijo você- rápido. se Se, você me- eu tiver uma moto, eu vou dirigir rápido. Então, mas aí você precisa se encontrar. No começo, quando eu era mais novo, eu tive algumas motos de velocidade, moto speed.
E eu confesso que eu não tenho a mesma habilidade para É. pilotar moto do que eu tenho para pilotar carro. Então, o que acontecia comigo? Eu não aceitava de jeito nenhum, quando a gente andava junto, chegar por último. Então, se tinha 5, 6 caras de Você tinha que moto, ser. eu sabia que eu não ia ser o primeiro, mas eu tinha que estar no bolo ali. Terceiro, Competição. quarto. Aí eu falei, eu vou me matar. É É. mais dia, menos dia, Então. eu vou me matar. Aí o que que eu fiz? Eu vim aquela moto de velocidade e comprei uma moto estradeira. Que daí a Tipo gente andava. Harley, né? É isso aí. Eu fui para o Uruguai com uma moto com uma Boulevard. É. Então, assim, e aí você começa a participar de grupos de motoqueiro que um não ultrapassa o outro, você anda em formação. Isso. Então fica diferente, você precisa É. se encontrar. Quando eu fui para o Uruguai, foi eu e um amigo só. Nem foi um monte de moto. Então, assim, não tem competição. Quem vai passar quem? Não tem isso. É de fato, um É um, passeio. um companheirismo, Então você né? precisa se Um tá lá pro encontrar. outro. E eu É. entendi que eu. E mesmo que eu tivesse habilidade, uma hora ou outra você vai cair, Vai. porque você anda muito rápido. É muito rápido. Nas estradas 290, É muito 270, não tem nem estrada aqui para isso, É muito rápido. né? E é capaz de você levar alguém junto. É muito porque rápido. Aí causar um leva. acidente, Pode ser enfim. fatal, né? É. Mas é algo que eu gosto ainda, não adianta. Mesmo velho, Você tá já velho. Ah, não tá. Não, mas Você tá quando eu caquético. ficar. Não, Caquético, quando eu pô. ficar. Olha, Não, você quando eu tá... ficar. Você tá se olhando no espelho? Não, quando eu ficar. Então, velho. o pai da minha amiga é desses, ele tem BMW. Só que agora ele não tá mais conseguindo segurar a moto. peso Por causa... terrível. Exatamente. Ele tem Peso problema na terrível. coluna. Esses dias eu fui lá, Não, eu não falei, dá. Neno, ele, não, porque eu vou viajar, vou pro Uruguai. Eu falei, não vai, eu não sou nada dele. Eu falei, você não vai. Eu falei, você não consegue segurar a moto. É, não pode. Eu falei, se eu fosse sua filha, eu te amarrava no pé da cama. Mas ele sabe com certeza. Não, mas ele já caiu, Não tenho ele tem dúvida que- pino na coluna de cair de Mas moto. não adianta, É cara. um vício, né? É um Não, vício. não adianta. Assim, eu ia falar do medo, o medo é muito subjetivo. É. Porque se você mandar eu andar no elevador lá sei lá, seja da Disney, ou do Hopi Hari, ou na Montanha-Russa, eu não vou, cara. Eu Você não passo vai? mal. Eu também passo. Só de olhar, eu passo mal Não, no olhando. elevador não, mas esses que dá muito Eu looping, passo mal eu não olhando gosto pra também. xícara. Não, a xícara também, porque fica Eu rodando. passo mal, eu não também vou, não posso eu não ir. vou. Agora, se você mandar eu pegar a moto acabei de e dar voltar 200 da por Disney. hora, eu dou. Então, assim, é muito Eu que também prefiro acelerar. do que é de você, o que te causa medo. Tem pessoas que não podem entrar num lugar que tem meio metro de água, que já acha que vai se afogar. É, são Entendeu? fobias, né? Aí tem umas fobias também. Então, assim, é muito assim de Mas, cada mas um. isso é coisa da idade. Esse negócio da xícara, a gente ia na Não, xícara. desde criança. Não, eu posso, ia. Eu não posso. Não, eu ia, Você tem mas labirintite? Não tenho, mas eu não tenho posso, labirintite, mas eu posso. também não posso ir na xícara maluca. Eu fico totalmente atordoada. Não, eu já não sou bom das eu já ideias. não gosto Eu vou... mesmo. Eu já olho assim e falo, não me interessa. Eu gosto de velocidade, eu gosto de coisas arriscadas, eu salto de paraquedas. Ah, não, então, pra quê? Gostei mais, Eu não mas salto. Não, é eu já, uma- eu é já saltei, adrenalina. mas hoje eu não Não, quero isso mais isso É eu não também. vou, adrenalina, isso eu mas não hoje vou. também eu já não quero. Eu É quero engraçado, mais madura, voar, tem coisas hoje que eu não quero mais É também. lógico que eu não vou deixar de conhecer nenhum lugar, porque tem que. Inclusive, viajei semana passada, eu viajo de avião. Mas você fala assim, pra mim é uma coisa agradável voar. Não é. Não é. Eu Não não é. ligo, pra mim é Eu muito não ligo. natural. Eu acho chato só muito tempo no avião, porque eu sou muito agitada. Então, eu não tenho medo do avião, mas eu tenho faniquito Não, então. de ficar lá dentro. Até porque. Eu sabe que eu não tenho nada, eu crio sempre alguma rotina diferente. Até porque eu se durmo, você eu ter leio, medo- eu vejo um Não, eu filme. fico vendo filme, porque dormir eu não durmo, eu não caibo no banco. Você ter medo é assim uma bobagem, porque você sabe que se der alguma merda, você já foi mesmo, já cara. foi. Não tem o que fazer. No avião não tem o que fazer. Eu, Não, eu- não eu- tem, eu não não- tem. eu já não tenho nem medo de morrer, eu tenho Não medo tem o de que não fazer, viver. né? Não- Eu também. Tenho medo de não aproveitar a minha vida. Então, Eu mas- também. A morte é algo que é a única certeza que a gente tem. Morreu, acabou, né? Então, eu não me preocupo com isso, Então, mas não. Mas eu posso significa- evitar Tá, algumas mas, situações olha, de mas olha o que risco, você sim. falou de maneira diferente. Ah, eu não tenho medo de morrer, tenho medo de não aproveitar minha vida. É a mesma coisa. Não, Se você veja, morrer, você não tem aproveita a gente- vida. Não, mas Não, é é porque tem diferente. gente que evita algumas tem coisas. gente que sobrevive, É. Não, tem gente que é então, alienado, mas não eu tem não, mas consciência eu não, do que tá eu fazendo, não, mas eu vai não um dia consigo após o fazer outro. algo Isso que não não é. esteja pra mim agradável. Então, assim, eu não vou pular de paraquedas, cara. Não vou. Você não precisa. Não Não, mas não tem necessidade. Você Eu já já faz- saltei. Eu não vou. Eu, com vou- 18 anos, era o sonho da minha vida saltar de paraquedas. Meu pai falava que não ia pagar. Porque ele era contra. Então, eu fui arrumar um emprego. Eu tinha 17 anos, na verdade, que eu trabalhei no... Estagiava na faculdade. E eles me davam 50% de bolsa. Meu pai pagava a faculdade, então ele me dava os 50% Aí do você valor. guardava o dinheiro. Aí eu guardei o dinheiro. E aí, meu primeiro salário lá maior, eu fui lá e, pumba, saltei de paraquedas. Tô fora.
Mas assim, hoje eu não salto de novo. Eu fico não lá tem embaixo. necessidade. Aí eu saltei, já mais velha, Tipo, chamei minha mãe e meu eu filho. saltei 2 vezes. Porque eu tinha me organizado, acho que eles ficaram com medo, sei Eu lá. saltei 2 Aí eu vezes. falei, bom, eles não vão, mas já tá na minha agenda que eu vou. E aí a mãe, eu falei, bom, pra não ir sozinha, porque como é que eu ia levar o Pedro, meu filho? Quem quer ficar com ele embaixo? Aí eu falei, mãe, seguinte, vamos lá, vamos pra Boituva, porque a gente vai saltar de paraquedas. Ela falou, gente, eu falei, você vai ter que ficar com o Pedro e eu vou saltar. Aí ela, topo, e fomos. Não pensei 2 vezes. Eu falei, olha, eu quero saltar com o cara mais incrível que você tiver aí. Não, eu também Fazer fui, coisas não me arrependo, foi ótimo. Gravei os vídeos, contratei um Não, cara eu que acho fez. super Não, legal. eu saltei 2 Foi vezes. lindo. Eu Mas acho também super legal, tá mas bom. assim, eu não vou, cara. Disso eu não vou morrer. Só se quer paraquedas na minha cabeça. Não, você sabe que hoje em dia eu não tenho medo de morrer nisso. Mesmo na montanha-russa, por exemplo. Eu tenho uma sensação de falta de controle. Eu não quero mais perder esse controle. Que nem eu fui pra Disney agora e o meu fisioterapeuta, que eu tenho um problema na coluna e tal, ele falou assim: não, Camila, tem uma montanha-russa nova lá que chama Velocicoaster. Pode ir que é tranquila, não vai ter problema na sua coluna. Ele falou, e não é de boa. Eu acreditei nele. E eu fui. Ele mentiu. Primeiro parque, eu cheguei de viagem na sexta-feira à noite. Sábado e domingo fiz compra, tal. Segunda-feira, primeiro parque, eu fui no Island of Adventures, que é esse parque. A gente entrou no parque, um amigo nosso falou, então a gente vai pra onde? Vai primeiro no Velocicoaster? Eu falei, vamos no Velocicoaster. Porque o Cássio falou que eu posso ir. Eu não pesquisei. Eu fui. Só que eu não me liguei, porque fazia 9 anos que eu não ia pra Disney, eu não raciocinei. Não raciocinei. Porque você tem que entrar no brinquedo, você tem que deixar tudo. Até meu óculos eu tive que tirar. Tive que tirar colar, tive que tirar tudo. Não pensei, né? E fui. Meu, na hora que eu tô lá em cima, eu gritei. A minha irmã riu. Eu vou matar o Cássio! Dá 9 loopings aquele negócio. Delícia. Você sai do banco. Tô fora. É uma sensação de que você vai cair lá de cima. Que não é legal. Não, pra mim, não é só a queda. O paraquedas eu gosto, que é queda livre. Esse negócio de ficar rodando, e você fica rodando, e você fica rodando, não é uma coisa que eu gosto. Não gosto. Eu saía, minha perna fazia assim, ó. Eu não conseguia descer a escada. Bambam. Eu não Fico vou. lá embaixo tomando uma cerveja. Exato. Eu falei, Eu 10 entro minutos. no ritmo. Eu vou as tudo. outras eu vou. As que vai tem só tudo. queda, eu vou. Eu fui nesse também, eu vou falar pra Essas você, que eu viram achei- de ponta cabeça, eu pra não mim, gosto. eu fecho Se os puder- olhos e eu vou deixando. Se Não. puder fumar um charuto, eu fumo um charuto. Não pode. Na Disney não pode. Eu sei. Mas lá em Boituva pode. É, né? Em Boituva pode. Ave Maria. Lá pode. Que doidinho você. É. Aí, eu doidinho? Você pula de paraquedas e eu fumo um charuto, eu sou doidinho? Olha, eu vou falar uma coisa. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Foi saltar. Não, é muito bom. Eu lembro que eu fui a primeira a saltar. Ainda cheguei pro rapaz e falei assim: olha, é o seguinte. Claro, eu fui com o instrutor e tal. Eu falei. É, Você salto pode, duplo. Você pode deixar que eu jogue você? Ele falou, o quê? Eu falei, eu quero sentir que eu estou saltando sem que você esteja perto. Aí ele falou, você é a primeira vez? Eu falei, ele falou, você é maluca, né? Eu falei, não sei. Se eu fosse o cara, nem Ele pulava com você, aceitou. por essa Eu maluca fui aí a vai ver. primeira e eu fui a última a chegar em solo. Porque foi tão divertido. Não, foi A muito gente bom dar as pra mim. mão todo mundo. Aí não sei o que, vira, aí não sei o que. Eu Vamos pensei, dar meu as Deus, mãos no como a chão, natureza é gente. incrível. Não, eu gostei Eu me também de senti um saltar. pássaro. Eu gostei Uma muito. coisa maravilhosa. Eu não Eu tenho faço- medo. Eu fui de balão. Eu fui pra Turquia, eu fui de balão. Eu fui aqui também, no Rio Grande do Sul, lá perto de Torres. Eu também vou. Eu não tenho medo de altura, nem nada. Eu não tenho essa coisa dessa sensação de que... o paraquedas eu acho que eu não tenho também o problema, porque eu sei que tem um cara atrás de mim. Então eu acho que me dá mais segurança. Agora, esse negócio do banco, que você sai do banco... Eu falava, eu sou pesada, esse negócio não vai aguentar. Era um negócio, eu só que rezava pra acabar. Foi uma sensação horrorosa. Tipo, não é uma sensação que eu gosto. Não é. Não, Eu não vou- me dá eu não- paz. Eu não vou fazer isso. Eu não pretendo saltar de novo, mas... Não precisa me convidar, viu, Vanessa? Agora não, mas eu já pensei em saltar outras vezes, mas daí eu falei assim, agora eu já não quero mais. Já foi. Mas porque foi uma experiência tão única. Foi muito legal. Que aí eu falei, bom, eu não Saltei vou também. nem querer Vou pensar falar em ter pro uma João Vicente segunda. não deixar. Aí não, ele e meu filho ficam toda hora. Não, você não vai fazer Tá isso. não sei o maluca? quê. Eu vou falar pra Eles ele. têm muito, acho que talvez medo, receio. Eu não tenho isso, você sabe? Uma coisa que eu não tenho é medo das coisas. Eu tenho um pouco. Pra falar que eu não tenho medo, eu não tenho medo de rato só. Mas rato também é um negócio esquisito, né? Eu não É, tenho medo de acho rato. Asquerosa. Eu não mas tenho é medo um de rato, mas eu não medo. gosto deles. Mas eu tenho medo. Eu acho que eu falo tenho mais assim, medo de "Ai, que cobra." nojo, não sei. Cobra eu não tenho. Cobra até acho o máximo, a cobra. Ah, não, mas eu acho que ela é animal mais de poder. perigosa que o rato. Rato não. Rato é nojento, é igual barata.
Barata eu mato. Eu também mato, mas eu não gosto dela. Eu queria matar. Assim, Agora rato, né? Eu acho uma ratazana, aquelas coisas horrorosas. Ah, é Que horrível. horror. Você vai ter que matar também. Não, uma ratazana eu não mato, não. População- Eu grito. A população mundial de ratos é maior que de humanos. Já falaram que são vai ficar quase 23, 24 ratos por habitante. Nova York tá. Nova York. Nossa, Não, nem eu em fala. Nova York, eu Tá no ali, Central Park, eu sentei no banco assim e fiquei olhando. Falei, ai, que bonitinho, filho de esquilo. é. A hora que eu olhei o rabo, Eu levantei. Nova York. Nova Não, são York. ratazanas que defadas que eu São. tenho. É, Você olha. Ai, que aflição. elas são Falei, gente, ela vai patrimônio- passar em cima de mim, porque tava passando são no banco. patrimônio histórico lá de Nova York. Eles não estão nem aí pra humano. Não, tô nem aí, não tem medo de nada, já são domesticados. São todos domesticados. Não, também isso eu não gosto também. Eu, em Deus me livre, eu não gosto mesmo. Também não gosto. Que horror. Bom, tu viu que a gente falou pouco de trabalho. Mas se vocês quase quiserem nada. falar um pouquinho de trabalho, a gente tá quase acabando aqui o nosso tempo, porque a gente ficou batendo bastante papo. Olha, para falar de trabalho, né? Eu falo que trabalho é escravidão. Primeira coisa, hoje eu falo que eu não tenho um trabalho, né? Eu falo que eu tenho uma carreira que foi bem construída, que eu procuro infinitamente cuidar para que, né, minha reputação, a minha vida, aquilo que eu construí não seja manchado por conta de alguns. Infelizmente, existem pessoas muito más e muito ruins, principalmente no ambiente que a gente cuida, né? Você lida com pessoas de todos os tipos, todas as culturas, de todas as energias. E o síndico hoje, ele é visto, infelizmente, por algumas pessoas, mas que eu falo que essas algumas pessoas são aquelas que criam os barracos, que criam as desarmonias, que criam os desequilíbrios dentro do sistema, que fazem com que você também acabe se desequilibrando, né? Eu falo que a gente tem que manter uma postura, mantendo a nossa saúde física, mental e espiritual, porque é desafiador fazer o que a gente faz, não é para qualquer pessoa. A gente tem que Eu manter. jamais seria. A gente tem que manter o nosso telhado limpo, o nosso templo sagrado cuidado, porque o que a gente faz, poucas pessoas fazem, né? É uma carreira, vamos dizer assim, da sindicatura profissional. O síndico é um mandatário legal. Eu detesto quando falam que ele é prestador de serviço. Ele não é, não. Ele é mandatário legal, né? E é uma responsabilidade gigante, gigantesca, lidar com o outro, lidar com o patrimônio do outro, mas mais ainda é lidar com o desequilíbrio do outro, né? Hoje os síndicos são até invejados pelos moradores, acham que você não pode ser melhor do que eles, que você não pode ter patrimônio, como se você fosse uma pessoa arruinada que foi colocada para determinado cargo, que você não pode ser nada melhor do que ele. É uma coisa horrorosa, isso é do ser humano. Então, a gente que lida diretamente com essas famílias que resolveram morar em condomínio e que contratam um síndico e não sabem dar valor àquele profissional que está ali fazendo o que quase ninguém quer fazer, é uma situação que deve ser repensada, tanto pelas pessoas que contratam, quanto para aquelas pessoas que se colocam à disposição para, né? Eu estou terminando agora de escrever um livro, em breve, ano que vem, provavelmente, eu já vou lançar, falando exatamente sobre as questões de posicionamento. Saber se posicionar, saber lidar com essas questões sem interferir na nossa psique, naquilo que a gente faz de melhor. Nas minhas mentorias, eu procuro justamente trazer também essas diretrizes desse tempo todo de carreira que eu já tenho de trabalho, seja efetivamente como advogada, como síndica, com as questões de cuidando dos comportamentos humanos, né, que a gente fala, Sim. ou desumanos Desumanos. também, para manter realmente uma saúde e um equilíbrio no sistema, porque se a gente não sabe o que a gente está fazendo e não sabe para onde a gente vai, ou não tiver propósito, qualquer caminho serve, né, Alice? A gente isso. fala assim, né, Alice? Então, eu procuro fazer essa diferença, né, nos locais que efetivamente eu passo, sendo uma jardineira, plantando sempre de forma correta, em solos que às vezes nem são tão férteis assim, mas tentando semear o melhor que eu puder para fazer a diferença e cuidando, né? Cuidando de mim, primeiramente, cuidando do outro e tentando criar os melhores movimentos de evolução para todos. Porque no final, a gente, todos nós, independentemente de qualquer crença, religião, energia, todos nós estamos na mesma teia de aranha. É isso aí. A verdade é essa. Todos estamos conectados e quando a gente cria as consciências, né, para a evolução, é mais rápido, mais fácil, menos dolorido. E se todo mundo tiver, pelo menos, comungando de alguma forma, as coisas tendem a ficar melhores, né? Com certeza. Muito bom. Eu complemento o que a Vanessa falou. Eu acho que
o ser humano, de uma certa forma, ele está doente, e isso reflete muito internamente nos condomínios, no dia a dia do modo geral, mas se sobressai ainda mais nas assembleias, né? Eu percebo, por exemplo, que as pessoas vão morar em condomínios porque elas buscam o que o condomínio tem de melhor para oferecer, que é a segurança, que é ali toda aquela infraestrutura, mas elas não estão dispostas a seguirem as regras que precisam de convivência. Eu não estou nem falando de regimento interno, de convenção, de código civil, do bom senso mesmo que elas precisam ter Educação para e estar respeito, né? naquele ambiente. Então, acho que o posicionamento, que nem falou a Vanessa, é super importante por parte do síndico, por parte do jurídico que assessora aquele condomínio e também da administradora. Eu não tenho problemas que você debata comigo, eu até gosto, porque o debate faz com que a gente cresça. Se eu falo para você alguma coisa, você concorda, você não provoca o meu raciocínio, você não desperta Sim. outros posicionamentos, mas o que eu acho que não pode acontecer nunca, como já aconteceu comigo, como já aconteceu com a Vanessa e com outros colegas, é o desrespeito que o condômino tem com aquele funcionário do condomínio, com aquele prestador de Sim. serviço, que no caso somos nós do condomínio. Isso não pode acontecer. Terça-feira eu estava no podcast junto com o Leandro Santos, que é um especialista em Nossa, amigão. segurança condominial. Estive com ele agora de manhã na OAB de Cajamar e, estatisticamente, os prédios que são assaltados, que são furtados, que as pessoas entram ali no poder de persuasão com o porteiro, seja ele virtual ou um porteiro Físico. físico, é porque os condôminos são arrogantes. É. Na sua grande maioria, eles não tratam o porteiro bem. Então, por exemplo, tocam na minha casa dizendo que a Vanessa está lá. Ele nunca viu a Vanessa. E ele sabe que eu vou rechaçar uma atitude dele de brecar a Vanessa e deixar ela para fora, porque eu vou descer lá, eu vou ser grosseiro, eu vou. Ele acaba liberando a Vanessa para subir, porque ela convence ele de alguma forma, É. com alguma bruxaria que ela faz e convence ele a deixar subir, porque ele sabe que eu vou descer lá e eu vou ser Brigar com ele. hostil. Então, os condomínios ficam vulneráveis por conta desse comportamento dos condôminos. E tantas outras coisas que a gente vê, as mães que transportam a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, achando que o condomínio tem que zelar pela segurança dele lá embaixo, o desrespeito que acontece ali. Então, acho que o respeito é a base de tudo. Os condomínios precisam de pessoas profissionais, não tem espaço nenhum para amadorismo, zero espaço hoje. A legislação ela está muito mais apertada. Eu costumo dizer para os meus filhos que a última geração que viveu com um pouquinho de privacidade foi a minha, porque vocês não têm mais, nós não temos mais Não nenhum tem. tipo de privacidade. Hoje tudo é filmado, tudo é monitorado, então não tem como você omitir fatos. Então é preciso ter profissionais ali o tempo todo, mas profissionais de qualidade. E só para encerrar minha fala, pessoas que queiram resolver, porque o debate só pelo debate, ele não adianta nada. Então, se você está criticando, e isso é muito comum em assembleia, você tem todo o direito de criticar, mas me apresente uma solução Solução. para que a gente possa, ao menos, colocar na mesa para debater se é viável a sua, se é viável a minha, se é viável a dela. Só criticar por criticar, será que você faria diferente? E mesmo nas críticas, de forma educada, Sendo, não, isso aí, não, responsável, isso né? Porque tem gente sempre, que isso sempre. extrapola, né? Tenho visto editais de assembleias, tenho até usado, já colocando lá, que se for, não precisaria colocar, porque isso já está no Código Penal, já está, mas que se foram cometidos excessos, aquele que cometer poderá ser enquadrado no crime X, Y, Z, calúnia, injúria, difamação, lesão corporal. Não precisaria estar isso no edital. A gente coloca como uma forma de proteção para tentar amenizar as coisas.
Porque tem assembleias que são extremamente inflamadas, a depender principalmente do tema que você vai discutir ali. Se a pauta do dia for uma pauta muito polêmica, pior ainda. Então, a pandemia trouxe um negócio bom, pelo menos. Assembleias virtuais, você tem menos situação de violência zero, né? Você pode ter no máximo ali um crime de calúnia, verbal, mas nunca de lesão corporal não vai acontecer, pelo menos não naquele ambiente. Se o cara vai depois se pegar com o outro lá embaixo, aí é um outro. Mas engraçado sobre isso, né? E já agora encerrando mesmo, que nem tudo é problema do condomínio. Costumo dizer que problemas entre moradores, se for algo pontual, não é um problema do condomínio. Então, se tem 2 moradores na piscina brigando, e aqui é só um exemplo, tá, gente? Sim. Porque um olhou para a mulher do outro, eles estão se estapeando, então chama a polícia. O dever de qualquer condomínio do SIM é chamar a polícia. Mas isso não envolve o condomínio. Não. Não é um problema do condomínio. A relação entre pessoas que se desentendem por algum motivo não é algo que o condomínio tenha que se envolver. Porque ele não participou, ele não deu causa a esse tipo de situação. Foi exatamente o que aconteceu essa semana. Aconteceu isso no meu prédio. Eu tava dormindo, não ouvi. Eu boto algodão no ouvido porque faz muito barulho onde eu moro. Eu moro na Gentil de Moura aqui, que é uma avenida muito movimentada, enfim. E 3 horas da manhã tava pautorando no grupo do condomínio, porque tinha um casal brigando. E um barulho ensurdecedor, porque estavam quebrando a porta. Então, aí de qualquer ligaram pra polícia e tal, pra avisar, entender. O síndico mora no prédio, o síndico é morador. Então ele foi lá e tal. Eu só vi logo às 7 horas da manhã, mas era uma briga de casal. Ele falou que ia embora e a mulher prendeu ele no quarto. E ele quebrou a porta. Situação bem desafiadora. Então eu entendo assim, não é... Mas assim, o condomínio não tem nada a ver com isso. O condomínio, eles ligaram pra polícia. Mas ninguém questionou o síndico nem nada. Sim. Ele Vamos ligou pra imaginar polícia. que ele quebrasse alguma coisa do condomínio. Isso. Aí sim. Agora o condomínio tem a ver. Ele quebrou a porta de vidro, exato, do condomínio. Ele danificou o elevador. Por isso é importante saber quais são as responsabilidades de cada um. Exatamente. O síndico tem que dominar a responsabilidade dele, o jurídico tem que saber até que ponto ele pode intervir. Porque quando a gente também faz intervenção de forma inadvertida, depois sobra para o condomínio. Exato. Aí rola as ações de indenização por dano moral, material, enfim, querendo trazer responsabilizações, mas ninguém quer ser responsabilizado pelos seus próprios atos, né? Pois é. Isso aí. Bom, gente, o papo tá muito bom. Mas a gente acabou o nosso horário. Queria agradecer de verdade por vocês terem vindo. Foi muito legal, foi muito divertido. Vamos marcar outro, porque a gente vai ter que falar mais. Foi diferente falar aqui um pouco da vida, né? Não falar só do jurídico. Só de trabalho, né? Até que eu me saí bem, né? Saiu, a gente deu bastante risada. Fez várias covinhas. Foi super agradável. Falar sobre a vida é importante, né? Eu agradeço muito. Não é só trabalho. Não. Trabalho é escravidão, tem que ter outra coisa. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Acredito firmemente que a gente trouxe algumas questões que às vezes as pessoas nem sabem, né? Isso. Mas que faz parte do lado que ninguém vê, né? E isso é muito importante. Obrigada mesmo. Eu agradeço, imagina. Muito bom. Obrigada. E você, se você gostou do episódio, curte, compartilha, manda pros amigos. E eu te espero no próximo.